Olá, sou Lúcia Bortoloso, sou produtora rural. Estamos aqui em Alto Mar. Hoje eu represento aqui Mulheres de Fibra em Alto Mar. Estamos participando de um encontro de mulheres cooperativistas. Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez num cruzeiro, ao lado de grandes mulheres. E hoje estamos aqui com a Jaque Silva, diretora do Canal Rural. Antes disso, gostaria de agradecer nossos patrocinadores, Sumitomo e Grupo Conecta. Então vamos lá, né, Jaque? Vamos aqui navegar nesse oceano, né, de novidades aqui do mundo do nosso setor, do agronegócio. Eu gostaria que você pudesse aqui estar compartilhando com outras mulheres a sua história, quem é você. Obrigada, Lúcia. É um prazer estar aqui com você hoje, né? E nesse primeiro podcast, eu me sinto lisonjeada de estar falando com você pela primeira vez, você que tem uma história que eu admiro tanto. Bom, eu não sou do agronegócio, mas eu me apaixonei pelo agronegócio nos últimos 4 anos que eu estou aqui no Canal Rural, né? Como diretora de programação e produção de conteúdo. Então, no final do dia, eu tenho uma carreira muito grande como jornalista, né? Eu já tenho mais de 20 anos aí de história, passei pelo jornalismo diário, TV Globo, TV Bandeirantes, grandes empresas, né, que me trouxeram toda uma bagagem e produtos também. Trabalhei no Video Show, trabalhei na Ana Maria Braga, trabalhei no Encontro com a Fátima Bernardes e tudo isso foi me trazendo uma bagagem muito grande. Até que eu vim para São Paulo para trabalhar na Discovery num projeto como produtora executiva. E aí eu fiz a Academia Internacional de Cinema para começar a trabalhar como produtora executiva, que antes eu só estava à frente das câmeras, e veio a oportunidade de trabalhar no Canal Rural. Um super desafio, eu não conhecia do agro, eu conhecia o que hoje, né, o público urbano conhece, por isso eu sei da necessidade, gente. A gente precisa muito falar o que o agro está fazendo, porque não é por mal que o público urbano desconhece. É porque não chega essa informação, né, Lúcia? As informações que chegam acabam sendo muito preconceituosas até, eu diria. E quando eu comecei a mergulhar nesse universo do agronegócio, eu entendi um mundo de possibilidades que a gente tem. Eu costumo brincar que é um terreno fértil, que a gente começou a plantar as primeiras sementes agora. Exatamente, e a gente precisa estar comunicando cada vez melhor, cada vez de forma mais assertiva, esse setor que ele é muito importante para o nosso país, né? Ele gera renda, emprego, a renda per capita maior, né, que tem no nosso sistema todo é do agro, que vem do agro. E já que você como mulher, né, que está aqui agora conhecendo esse lado, né, do agronegócio, o que mais te encantou nas mulheres, nessas histórias que você tem ouvido por aí? Eu acho que é a garra. Eu acho que todas as mulheres que estão aqui, primeiro elas passaram por um processo muito grande para conseguir estar aqui, né? As mulheres durante muito tempo acabaram sendo colocadas em um lugar e a gente precisou e continua precisando cada vez mostrar que a gente pode, que a gente consegue. Então, cada vez que eu venho nesses encontros, que eu estou junto com vocês, que a gente está aqui, como fazendo agora, batendo um papo e entendendo o que está acontecendo, é a garra de cada uma dessas mulheres. E eu falo sempre, principalmente para esse público final, né? Quem está no campo, acorda cedo, dorme tarde, não tem tempo de falar também o que está fazendo, né? Está ali no dia a dia, na lida. Então, é nosso dever comunicar cada vez mais. E eu acho que quando elas vão ganhando voz, elas vão se sentindo mais acolhidas e mais à vontade para conseguir falar. E ter orgulho daquilo que elas estão fazendo, porque é para ter muito orgulho, né? Se a comida chega na nossa mesa, é porque o produtor e a produtora rural estão lá, né, produzindo pra gente dia a dia, de segunda a segunda, porque não tem feriado, né? Não tem fim de semana. Mulher do campo não tem tempo, né? Jaque, então, fala um pouquinho do seu projeto agora, né? Que você está desenvolvendo um projeto muito interessante, que você apresentou para nós, né? Hoje também estou à frente, né? Estou representando à frente do Comitê das Mulheres da Sociedade Rural Brasileira. Amanhã, né? Vou tomar posse, né? Desse novo desafio para mim também. E você, né, nós vamos ser parceiras, né? Juntas estaremos aí trocando, né, buscando essas mulheres cada vez mais para fortalecer, né, essa união. Então
Então fala um pouquinho para nós aqui, como é que é esse projeto que você desenvolveu. Claro, com certeza. Bom, é uma honra também estar com você lá na Sociedade Rural Brasileira, sempre perto, bebendo dessa fonte de tudo que vocês já fazem. Tenho certeza que você vai fazer muito pelas mulheres, né? Você tem uma visão muito holística de tudo que está acontecendo, está na fazenda, está junto com a sociedade. A gente tem um projeto que é o Somos Uma, que a partir de 2024 vai estar nas grades do Canal Rural. E é um projeto de causa. Eu gosto muito de reforçar isso porque ele não é um programa de TV, ele é um projeto de causa. A ideia é que a gente tenha em toda a grade de programação do Canal Rural grupos de mulheres. Vamos unir esses grupos de mulheres do agronegócio que já existem, porque a nossa missão é dar visibilidade, é distribuir todo esse conteúdo que já está sendo produzido por vocês, por tantos grupos, né? Mulheres de Fibra é um deles, estamos aqui produzindo conteúdo que com certeza vai também estar junto com a gente nesse projeto Somos Uma, e tantos outros grupos, né? Como a gente faz para contar as histórias das mulheres, não só do sul e do sudeste, mas do norte, do nordeste, do centro-oeste, né? Dessa imensidão de histórias que tem para a gente contar aí pelo Brasil afora. Então a ideia é que a gente vai estar em vários programas dentro do canal, muitos dos quais eu lidero, né? A gente vai falar com a pecuária de corte, a gente vai falar com aves e suínos, vai falar com sustentabilidade, agricultura e mostrar essas histórias, né? Inspirar. Eu gosto de falar que a gente vai ter 3 diferentes estilos de conversar com as mulheres. Então, o primeiro, que é essa mulher que ainda precisa se empoderar, sim, que ainda não entende o poder que ela tem nas mãos e que não se vê ainda gestora de uma fazenda, mas porque ela está do lado do marido. Então, esse é um primeiro nível que a gente vai falar. O outro é a pecuarista que já toma conta da fazenda, né? Que já tem ali uma equipe que lidera, mostrar como é que é a liderança dela, como é que ela vê esse 360. E um terceiro nível, que são as grandes diretoras, presidentes de empresas, de multinacionais, de instituições, para mostrar esse caminho, né? Inspirar onde você pode começar e aonde você pode chegar. Porque eu acho que o que falta para a mulher é isso, é dar voz, e aí o Canal Rural vai dar essa voz para as mulheres com um projeto que vai estar na nossa grade, nas nossas redes sociais, site totalmente dedicado, e acreditar, né? É a sororidade que a gente falou. Exatamente. Quando uma planta, todas colhem. É verdade. Parabéns pelo projeto, viu? Estamos aí juntas. E nós lá da Sociedade Rural, né, nosso comitê, tem esse intuito também, né, de estar em cada região do nosso país, né, nas 5 regiões do nosso país, a gente ter representantes, mulheres, né, desse setor, que possa trazer esses assuntos, essas pautas, né, para dentro da Sociedade Rural, que é uma entidade centenária, que tem a sua representatividade, né, muito forte, né, nessa parte jurídica. Temos vários comitês, né, que agora estamos lançando os das mulheres, né, que é o primeiro agora, dentro de 100 anos, o primeiro das mulheres, comitê a ser formado. Que essa sensibilidade, né, que o presidente teve, né, de estar criando e dando essa oportunidade para nós, e a gente poder trazer as pautas, os assuntos, e a gente poder circular nos outros comitês, né, e fortalecer mais ainda esses comitês. Tem da sustentabilidade, tem da juventude, tem o jurídico, né, tem o tributário. Então a gente vai poder estar ajudando essas mulheres também a desenvolver, né, a seguir em frente, né. E com vocês, a gente vai fazer essa parceria, né? Vocês vão estar comunicando e a gente vai estar captando, né, essas mulheres, e né? Importantíssimo uma coisa que você falou e que eu gosto muito de salientar. Nós não vamos fazer sem a ajuda dos homens, porque vamos trazer porta-vozes de homens que já deram oportunidade para as mulheres crescerem. Você acabou de falar, né, sobre o presidente. Ele deu essa oportunidade. Isso. Ele criou esse comitê, então com esse comitê a gente consegue reverberar. Como outros homens já entenderam que a mulher pode ajudar, que ela tem um outro olhar, né, que ela tem uma visão 360, que ela pode vir a ajudar. Então a gente também, dentro do projeto, vai dar voz a esses homens para que eles possam inspirar outros homens a dar também, a dar essa abertura para as novas mulheres, né? Isso, a gente precisa desse equilíbrio, né? Sempre 50% a mulher e 50% o homem, para porque o negócio, né, ele possa prosperar, né? E você, assim, o que virou a chave, né, de ser o agro, né, de ser mulheres, né? Lógico, você é uma mulher, né, que a gente vê que está à frente, né, dessa área da comunicação há tanto tempo, traz uma bagagem enorme, que poderia ter escolhido qualquer outro setor, né? Mas o que foi, assim, o que deu, assim, o brilho nos olhos para essa área?
Eu acho que são pessoas, né? Quando a gente fala com essas pessoas do agro, elas têm uma pureza no olhar, elas têm uma história tão real. E o que eu acredito é no que é real. Então, assim, a minha missão é trazer protagonismo para o produtor rural. É mostrar o que ele já está fazendo, porque ele não tem voz. Então, quando eu olho para esse lugar e olho a construção de conteúdo nesse lugar, eu posso ajudar, eu posso fazer diferente, eu posso trazer as minhas ideias. Em outros mercados, eles já estão caminhando, então eu vou acabar fazendo mais do que já está sendo feito. Sim. E com histórias não necessariamente que são reais, né? Sim. A gente vê muita ficção e tem N TVs aí fazendo essa ficção. A ideia é contar essas histórias reais, mas com uma narrativa de entretenimento. Então, a ideia... O Canal Rural sempre existiu, são 27 anos no ar, faz muito bem. Sempre tivemos muito jornalismo. Como é que eu faço para transformar o jornalismo, não transformar o jornalismo, deixar o jornalismo onde ele está, mas transformar essas histórias em entretenimento? Né? Como é que eu conto com uma narrativa que eu vou fazer com que esse público final se interesse para assistir? Eu costumo brincar de fazer uma troca de famílias, da família da pecuária com a família da soja, por exemplo, e mostrar esse dia a dia. Como é que é difícil fazer? Como é que se não chover tem um problema? Como é que se der uma praga na plantação... O produtor perde tudo e o público final não sabe disso. O público final acha que não, são milionários, que não tem problemas, que ganharam as terras. Não foi assim. Eu costumo dizer que quem teve a coragem de, décadas atrás, ir para um lugar que não era, né, utilizado da melhor forma, que estava ali a terra, e eles construíram tudo isso, eles merecem tudo que eles têm hoje, porque foi com sangue, suor e lágrimas, né, Lúcia? Você pode me dizer melhor do que isso. Mas foi sangue, suor e lágrimas. Então, hoje eles têm que estar, sim, muito bem e performando. Enquanto isso, muita gente ficou na sua casa, tomando banho de água quente, assistindo a TV dentro do seu apartamento, né? E esses desbravadores que a gente tem, e agradeço a eles, a gente ter o agro como a gente tem, é que a gente consegue hoje ser aí esse celeiro para o mundo, né? E que tem um caminho incrível pela frente se for muito bem utilizado. Então, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para ajudar vocês, para dar voz aos produtores e, principalmente agora com esse projeto, às produtoras, para contar as suas histórias. E eu acho que passa por aí, ensinar para o público final o que o agro está fazendo bem feito, está fazendo com sustentabilidade e preocupado, sim, com o mundo que a gente vai deixar para o futuro, né? Isso. Eu costumo dizer assim, que as mulheres, elas unidas, né, elas se fortalecem. E para mim, né, na minha história de vida, que eu comecei com meu marido, né, 35 anos atrás, nós saímos daqui do interior de São Paulo, fomos para o sul do Piauí, e lá nós construímos uma vida, né? Nossos filhos, né, nasceram lá, nós somos uma empresa familiar, fui junto com as minhas cunhadas. E esse fortalecimento das mulheres, quando eles veio agora, eu já tinha saído de dentro da porteira, já procurando essas mulheres, né? E para mim, hoje, é muito importante esse fortalecimento. Eu não tive, assim, esse fortalecimento na época. Eu tinha da minha família, das minhas cunhadas, a gente se unia internamente. Mas fora da porteira eu não tinha, né, essa assessoria, né, assim, essa ajuda, desse fortalecimento das mulheres. E quando eu fui para o Congresso das Mulheres o ano passado, foi pela primeira vez, né? Eu fiquei impactada, que eram 2.000 mulheres juntas, né? E isso me deu, assim, uma vontade de voltar a trabalhar, de fazer pelo esse setor, que minha missão não tinha acabado. E de um ano para cá virou de perna pro ar minha vida, né? Hoje eu estou aqui, né? Amanhã eu vou estar à frente de um comitê, uma missão super importante para mim, que eu estou muito honrada com essa missão, mas que me fortalece e me dá segurança, porque eu tenho você, eu tenho as outras mulheres que estão com o mesmo pensamento, estão andando juntas. É isso que é muito bonito, né, Jaque? Muito bonito, porque o que eu falei, quando uma planta toda escolhe, né? Somos uma só. Se a gente investir na sororidade, né? Se tirar da cabeça essa competição que durante anos também foi implantada na cabeça da mulher, ninguém é concorrente, tem espaço para todo mundo tem o que falar, todo mundo precisa dessa voz. Então, se tiver sororidade, eu acredito que a gente
tem um mundo para conquistar, viu, Lúcia? Porque quando a gente fala da agricultura, da pecuária, né, do agronegócio, tem muito pouco sendo falado, não só no Brasil. Né? No mundo inteiro se fala muito pouco. Então, podemos construir aqui até um benchmark para o futuro, né? Acho que vamos olhar, quem está fazendo? Não tem. Né? Vamos ser os primeiros, vamos desbravar, que é o que você acabou de colocar, né? E eu acho que o que vocês estão fazendo aqui com esse podcast, todos os novos grupos que vêm surgindo, todos são importantes. Porque eu quero falar do Brasil. E para falar do Brasil, a gente só consegue através de quem já está fazendo esse conteúdo em tantos lugares, né? Então, o que está acontecendo? Quais são os grupos? Quais são as dificuldades? No que a gente pode ajudar? No que um grupo, como você falou, né? Quando a gente tem acesso a todos esses grupos e entende o que eles estão fazendo, pode ajudar o outro. Uma ideia que nasceu no Centro-Oeste pode servir para um grupo do Nordeste, do Norte. E como é que a gente também faz com que vocês que estão, né, comandando, nós que estamos comandando esses grupos, também troquem mais, né? Como é que a gente traz mais autoridades? A gente precisa criar a autoridade da mulher no agronegócio. E a ideia é como? Mostrando o que está sendo feito. Então, Jaque, então... a gente vê que dentro do Brasil, esse movimento das mulheres já está bem grande, né? Como eu falei, né? O Congresso esse ano ele chegou a 3.300 mulheres. Aqui no Cruzeiro, em alto mar, a gente está com quase 1.200, né? Então, é um público muito grande. E a linguagem, a comunicação interna, ela está... De alguma forma, ela está sendo ministrada, ela está sendo divulgada juntas, né? no mesmo caminho. E lá fora, o Brasil, essa comunicação externa, né? O que você acha, o que o agro precisa ser comunicado, de que forma lá fora? Porque aqui dentro a gente se entende, a gente se fala, o agricultor, estamos juntos, né? Olho no olho, sabemos das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Mas e o olhar lá fora? Como o Tejon, né, colocou no Congresso, né, aquela pesquisa, né, que o Brasil é um gigante desconhecido. Então a gente precisa comunicar, né, o nosso Brasil, nossas práticas também lá fora, né? Muito, muito, Lúcia. A ideia é exatamente essa. Primeiro a gente precisa comunicar. Hoje o agro se comunica muito entre o agronegócio, né? Dentro da porteira a gente sabe muito o que está sendo feito. Então o primeiro passo é começar a comunicar cada vez mais para fora da porteira, né? Fazer com que esse público final que consome esse alimento produzido por todas vocês entenda as necessidades, entenda que está sendo feito com sustentabilidade. E quando a gente começa a produzir conteúdos como esse, e aí uma coisa muito importante, colocando sim em outras línguas, colocando sim uma tradução e começa a difundir isso, a gente começa a atingir um pouco mais. E uma outra forma, é a narrativa. Né? É fazer entretenimento com isso. Então, como é que vamos falar? Eu estou agora com uma série de bioinsumos no ar, que é um tema super atual, construída com uma narrativa de entretenimento. Então, a ideia é, nossa, existe bioinsumos, o que são os bioinsumos, como é que eles são utilizados, como é que eles estão sendo aceitos, né? Tanto pelo produtor rural, como mais do que isso, como é que eu, como consumidora final, vou entender o que utilizar um bioinsumo vai fazer com que esse produto chegue à minha mesa mais natural. E não utilizar os defensivos, eles são importantíssimos. Tanto que todas as empresas que fabricam defensivos também estão olhando para os bioinsumos. É como é que a gente faz esse controle biológico e como é que a gente faz junto, né? Utilizando o defensivo, utilizando o biológico. Então, é isso, é comunicar. Quanto mais a gente tiver de conteúdo, quanto mais a gente mostrar o que está fazendo, mais a gente consegue furar essa bolha. É verdade, já que você está vendo quanta coisa a gente tem que fazer e comunicar, né? Pessoal que está aí do outro lado, né, da telinha, gostaria muito que vocês se inscrevessem, desse lá o ok, né? Estamos aí, mulheres em alto mar, né? Já que para mim foi um prazer estar com você aqui. Pela primeira vez eu estou fazendo um podcast. Eu não sou da área da comunicação, mas a gente tem que aprender sempre um pouco. Esse é o papel da mulher, né? Desafiador, né? E para mim é um desafio estar aqui. Então eu achei uma delícia falar com você, estar compartilhando aqui esse momento juntas, viu? Muito obrigada pela sua participação.
Imagina, obrigada. Fez com maestria, né, gente? Já veio aqui no primeiro e colocou muito bem todas as suas ideias, porque como a gente conversou, você tem muita informação, você fala muito bem. E todas as mulheres, a gente trouxe isso, né? Precisa só perder um pouquinho esse medo, fazer a primeira vez, fazer a segunda vez. E aí fica tudo muito mais tranquilo. Porque eu, como canal de TV, preciso de você falando. E cada vez mais preciso da Anne, preciso de todos os grupos mostrando as suas histórias, né? Então, obrigada, foi um prazer, né? E sucesso para você. Para nós. Para nós. Amanhã estaremos juntas também. Lá. Parabéns, você mais do que merecido ser presidente obrigada. do nosso comitê da Sociedade Rural Brasileira. A gente tem um caminho brilhante pela frente. Vamos trilhar juntas, aprender juntas, né? Que é esse aí, ter humildade para poder saber que a gente não sabe tudo, né? Vamos lá. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Jaque. Foi um prazer.